Oi, eu sou o maestro Emiliano Patarra das Orquestras de Guarulhos, a Orquestra Jovem Municipal e a Orquestra GRU Sinfônica, e a gente está no Falando de Música, aqui no Saberes em Casa, esse espaço em que conversamos sobre o mundo mágico dos sons. Você deve ter visto em todas as aulas do Saberes em Casa deste mês ser tratado o tema do livro Medonho, que fala do medo e dos receios que a gente pode ter. E hoje a gente vai conversar sobre como a música pode nos acalmar ou nos deixar mais assustados. Como a música pode ser tranquila ou pode ser agitada. E a gente vai fazer isso te contando uma história. Eu espero que você goste. Você pode fazer um desenho pra gente contando o que você sentiu quando assistiu a nossa aula. E a gente se encontra logo mais para falar de outros assuntos do mundo mágico dos sons. Até lá! Olá pessoal, meu nome é Suelen Sampaio e eu sou arpista da Orquestra GRU Sinfônica. Hoje vamos contar a história de um menino, o Fabinho, que se assustava com qualquer barulho que ouvia. Até que um dia ele percebeu como a música mudou a sua vida. Vamos ouvir? Era uma vez, em uma pequena cidade, vivia Fabinho, um menino muito chorão. Ele se incomodava facilmente com qualquer barulho, o que o fazia ficar muito irritado e assim chorava sem parar. A mãe de Fabinho estava preocupada e não sabia o que fazer, já que ele chorava muito o dia todo. Ela tentava agradá-lo com brinquedos, lanchinhos, qualquer coisa para tentar distrair o Fabinho, mas nada adiantava. Certo dia, Fabinho estava chorando em seu quarto, pois a sua vizinha estava ouvindo uma música estranha muito alto. Quando de repente escutou uma melodia diferente que acariciava seus ouvidos. Em um passe de mágica, Fabinho parou de chorar, mas o menino chorão não sabia que melodia era essa que chamou sua atenção. Ele ficou tão calmo que adormeceu, e essa linda melodia invadiu seu sonho. No sonho, Fabinho estava caminhando em uma tarde de sol num campo de girassóis, escutando essa linda melodia. Num instante, o sol se esconde atrás das nuvens e toca uma música assustadora, fazendo Fabinho acordar chorando e assustado. Pobre Fabinho! Ao fundo, ele escuta uma outra melodia que atrai os ouvidos do menino chorão. Fabinho para de chorar e um sentimento de calma toma conta do menino chorão e ele começa a pular de alegria e a dançar ao som da música. Como aprendemos na história, a música é capaz de criar e mudar os nossos sentimentos, como mudou o do Fabinho. Sendo assim, ela pode ser usada para ajudar as pessoas com os seus sentimentos, podendo trazer alegria quando há tristeza e calma quando há medo. É o que chamamos de musicoterapia. Vamos ouvir agora 2 exemplos musicais e perceber como sentimos essas músicas. Para isso, fechem os olhos, relaxem e ouçam com atenção. O que vocês acharam do exemplo número 1? É uma música mais calma ou uma música mais agitada? É mais calma, não é? Conseguiram se sentir mais calmos? E o exemplo número 2?
É uma música mais alegre ou uma música mais triste? Feliz ou assustadora? Assustadora, né? Vocês ficaram com medo? Se ficaram, tudo bem. Cada um reage diferente à música e, como eu expliquei para vocês, a sensação também muda dependendo de como a música é tocada. Então, vamos ouvir esses dois exemplos musicais a seguir. O que acharam do exemplo 1? Assustadora ou calma? Assustadora, né? Chega a dar até medo. E o exemplo 2? Assustadora ou calma? Calminha, né? Fiquei tão relaxada que passou o meu medo. Agora que estamos mais calmos, vocês acharam essas músicas parecidas? Elas têm algo em comum? Sim, as duas são a mesma melodia, ou seja, são cantadas iguais, porém tocadas de maneiras diferentes, fazendo com que uma fique parecendo assustadora e a outra fique parecendo calma. Tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é o nome dessa música que tocou? É a música Frère Jacques, que é uma música francesa, também conhecida no Brasil como Meu Lanchinho ou Frei João. Vamos aprender a cantá-la? Vocês aí em casa já devem ter ouvido essa canção alguma vez na hora de comer. Meu lanchinho, vou comer. Mas hoje vamos aprender a cantar uma versão especial, dedicada ao nosso personagem da história. Vamos ouvir uma vez. O Fabinho, se assustou, mas a musiquinha, o acalmou. Gostaram? Vamos aprender agora verso por verso, parte por parte. Eu vou cantar uma vez, depois vocês repetem comigo. O Fabinho. Agora junto comigo. O Fabinho. Próximo. Se assustou. Repitam. Se assustou. E agora, mais a musiquinha. Mais uma vez. Mais a musiquinha. O que a música fez com o Fabinho? O acalmou. De novo. O acalmou. Agora vamos cantar juntos. Tentem me acompanhar. O Fabinho, se assustou, mas a musiquinha, o acalmou. Para encerrar a nossa aula de hoje, vamos cantar mais 2 vezes, agora junto com os instrumentos. E na segunda vez, vamos fazer algo especial. Vocês vão cantar sozinhos. O Fabinho, se assustou, mas a musiquinha, o acalmou. Agora, só vocês. Conseguiram?
Que legal! E assim encerramos mais essa videoaula de hoje, com muita música e alegria. Se você gostou da aula, nos deixe saber postando um vídeo seu cantando essa música do Fabinho com a hashtag Saberes em Casa. Obrigado a todos e até mais! Olá, crianças! Eu sou a professora Raquel. Estou aqui com Além das Letras. Hoje nós vamos começar o quadro conhecendo com a professora Thalita um outro artista plástico brasileiro que também retratou algumas brincadeiras. Vamos conferir. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Thalita e hoje eu quero lembrar você de um artista que pintou muitas brincadeiras. Você se lembra do artista que nós conversamos que ele pinta muitas brincadeiras? O nome dele é Ivan Cruz. O Ivan Cruz pintou crianças empinando pipa, jogando bolinha de gude, fazendo bolinha de sabão, brincando de bambolê. Mas ele não é o único artista que pintou brincadeiras. Existe um outro que pintou muitas outras brincadeiras de forma diferente. Cada artista usa uma técnica diferente, um jeito diferente, cores diferentes. O nome desse outro artista que pintou outras brincadeiras é Cândido Portinari. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história do Cândido Portinari, a infância dele e as brincadeiras que ele pintou. Será que tem alguma brincadeira do Cândido Portinari que o Ivan Cruz também pintou? Nós vamos descobrir. Para fazer uma pesquisa, eu acessei Google Artes e Cultura. Visões de uma infância brasileira. Portinari retratou a infância em diversas obras. Entenda: a paisagem onde a gente brincou a primeira vez e a gente com quem conversou a primeira vez não sai mais da gente. E eu, quando voltar, vou ver se consigo fazer a minha terra. Portinari. O título dessa obra é Meninos no Balanço e ela foi feita em 1960 por Cândido Portinari. Cândido também pintou outras coisas, por exemplo, a seca. Suas crianças são meninos e meninas de Brodowski. Ao final, são crianças universais, como no belíssimo coral de crianças que se encontra no painel Paz para a sede da ONU em Nova York. Brodowski é o lugar onde Portinari cresceu. Meninos Brincando, 1955. Essa é a minha obra preferida do Cândido Portinari. Você vai conhecer algumas. Escolha uma para ser a sua obra preferida. Esta obra tem por título Menino com Peão e ela foi feita em 1947. O título desta obra é Lembrança da Minha Infância, 1957. Jogo de Futebol em Brodowski, 1933. Começávamos a abrir os olhos para a vida e uma vida de sonhos, cansaços, grandes medos. Durante o dia, contava-lhes histórias de lobisomem, mula sem cabeça, saci pererê e almas de outro mundo. À noite, quando estávamos deitados, qualquer barulho nos apavorava. Observem um pouco a paisagem de Brodowski, o lugar onde os meninos estão brincando. Futebol, 1935.
Veio como vigário o padre Josué, muito bom e amigo da criançada. Logo organizou uma escola eficiente em local apropriado. Em seguida, transformou praça em campo de esporte com gangorra, balanço, barra, argola e um jogo que gostávamos muito. Chamava-se esse jogo bete. Criança brincando, 1940. Nossa vida era intensa. À noite deitávamos na grama ao redor da igreja e de barriga para cima ficávamos vendo as estrelas e sonhando. Um perguntava ao outro o que desejava ser. As respostas eram bem ambiciosas. Um desejava ser rei, outro general, aquele dono de circo e etc. Menino com Carneiro, 1954. Brodowski, 1958. Meninos pulando carniça, 1957. Nossos brinquedos eram variados conforme o mês e também havia os para o dia e os para a noite. Para o dia eram gude, peão, arco, avião, papagaio, diabolô, bilboquê, ioiô, botão, balão, malha e futebol. Para a noite, pique barra manteiga, pulando carniça e etc. O título dessa obra é Sonho, de 1938. Gostava muito de ir na garupa de cavaleiros, gostava de deitar-me na grama e olhar as estrelas. Era um grande prazer. Havia também as histórias de Dona Íria, senhora portuguesa, mãe de muitos filhos e muito boa pessoa. À noite, sentados no chão ao seu redor, ficávamos atentos ouvindo as histórias. Roberto do Diabo, Roldão, Carlos Magno, reis, príncipes e princesas. Que lindas eram as suas histórias e que bom era esse tempo. O título desta obra é Meninos Brincando, 1958. Eram belas as manhãs frias na época da apanha do café e delicioso o canto dos carros de boi transportando as sacas da colheita. Quantas vezes adormecíamos sobre as sacas. A luz do sol parecia mais forte, era somente para nós. Ia pela estrada fora o carro vagaroso cantando. Dormíamos cheios de felicidade. Sonhávamos sempre, dormindo ou não. Menina com Tranças e Laços, 1955. E esta é uma outra obra, Menina com Tranças, de 1956. Menino de Brodowski, 1946. Quanta alegria! Portinari pintou um circo em 1958. Assim se encerrou a nossa exposição sobre o Cândido Portinari do site Google Cultura e Arte. Selecionamos algumas obras para a gente observar. Meninos Brincando, de 1955. Futebol.
1935, Menino com Peão, 1947. Meninos Pulando Carniça, 1957. Palhacinhos na Gangorra, 1957. Agora vamos lembrar do Ivan Cruz, algumas obras também desse artista. Pulando Carniça. Meninos Jogando Peão. Futebol. Olhem só! Os dois artistas pintaram as mesmas brincadeiras. O nome dessa brincadeira é Pula Carniça, mas também pode se chamar Pula-Sela. Essa brincadeira eu tenho certeza que você conhece. Futebol. E o nome dessa? Brincando com Peão. Vejam que interessante. Portinari pintou uma única criança brincando com peão. Já Ivan Cruz, 3 crianças. Agora, a professora Raquel vai conversar um pouquinho com vocês sobre uma dessas brincadeiras. Crianças, hoje nós vamos ler um texto que nos ensina a como brincar uma brincadeira, que é retratada tanto nas obras de Ivan Cruz quanto do Cândido Portinari. Vamos conferir. Na tela de vocês está aparecendo um texto que nos ensina instruções de como brincar da brincadeira Pula-Sela. Então, nós vamos fazer a leitura deste texto. Brincadeira Pula-Sela. Número de participantes, no mínimo 2. Materiais, nenhum. Modo de brincar. Os participantes escolhem um dos integrantes para ser a sela. O participante escolhido deverá ficar abaixado com as mãos no joelho. Os demais ficam em fila. A brincadeira começa com o primeiro participante, que deverá propor modos de pular que os outros participantes devem imitar. Caso os participantes errem, tomam o lugar da sela. Primeiro modo de pular, estrela nova. Os participantes devem apoiar as mãos nas costas da sela e saltar sobre ela. Na segunda vez que o participante que iniciou a brincadeira por saltar deverá propor uma nova forma de saltar, agora picotinho de gelo. Os participantes apoiam as mãos fechadas nas costas da sela e saltam. Na terceira vez, ele irá propor unhas de gavião. Cada participante irá apoiar as mãos nas costas da sela como se fossem unhas de gavião e saltar. O texto nos apresenta 3 modos de pular. O primeiro, estrela nova, onde os participantes devem apoiar as mãos nas costas da sela e saltar sobre ela, como está aparecendo aqui nessa ilustração. O menino está com as mãos apoiadas nas costas do colega em modo de estrela nova. O segundo modo de pular chama picotinho de gelo. Então, os participantes vão apoiar as mãos fechadas nas costas da sela, como aparece na imagem aqui. O terceiro modo chama unhas de gavião. Cada um irá apoiar as mãos nas costas da sela como se fossem unhas de gavião, como aparece aqui na imagem, e saltar. A função deste texto, crianças, que nós lemos, é nos dar instruções de como brincar a brincadeira do Pula-Sela. Vamos voltar. Bom, crianças, eu brinquei muito quando era pequena.
dessa brincadeira que nós chamávamos, quando eu era pequena, de pula-sela. Brinquei muito com os irmãos, com os primos e com os amigos. Que tal chamar alguém da família para brincar também? Eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Bom, agora que nós já lemos o texto de como brinca essa brincadeira, que tal pensar nas suas brincadeiras favoritas? Vamos para a nossa proposta do dia. Hoje é dia 26/5/2021, quarta-feira. A nossa proposta do dia está atrelada às obras do Ivan Cruz e do Portinari. Então, vocês vão pensar nas brincadeiras favoritas de vocês e vão fazer uma lista utilizando o alfabeto móvel. Para registrar, vocês podem tirar uma foto ou escrever a lista que fizeram no alfabeto móvel no caderno. Vou repetir a proposta. Hoje, na nossa proposta do dia, vocês irão pensar nas brincadeiras favoritas de vocês e vão fazer uma lista utilizando o alfabeto móvel. Para registrar, vocês podem tirar uma foto, caso tenha celular, ou podem registrar escrevendo no caderno. Tudo bem? Importante lembrar que quando você estiver fazendo a sua lista, após escrever cada brincadeira, retome lendo o que escreveu, para ver se precisa acrescentar alguma coisa ou tirar. Tudo bem? Crianças, o Além das Letras vai ficando por aqui, mas na sexta-feira nós estamos de volta. Um grande abraço para vocês e até lá! Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos começar de um jeito diferente, retomando algumas informações que foram compartilhadas com vocês na segunda-feira. Vocês se lembram daquele gráfico? Aí nós tínhamos alguns dados hipotéticos e a partir deles eu pedi para vocês responderem algumas perguntinhas. Então eu vou mostrar novamente a vocês esse gráfico e aí eu não vou contar não. Vamos lá que vou compartilhar a tela e vamos analisar cada pedacinho desse gráfico. Então, a Pro deixou esse gráfico aqui para vocês analisarem. Aqui embaixo, nós temos os anos onde essa medida hipotética aí de exploração dos recursos naturais, ela foi feita. Então, ele variou de 1920 até aqui uma projeção para 2040. Nessa coluna aqui, nesse eixo, nós temos uma porcentagem, ó, que vai de 0 até 200% de exploração. Então, em 1920, aí vocês olham esse ponto aqui do gráfico, ó, e depois correlaciona ele com a coluna aqui da porcentagem, ó. Então, nós temos que em 1920, a exploração dos recursos naturais, ela ficou em torno de 20%. Vamos ver aqui, ó, vamos pular para 1980, ó, o pontinho tá aqui, tá vendo? A Pro não vai conseguir ir retinho até o outro lado, mas vocês podem colocar uma régua e ir bem retinho, tá bom? Mas dá para ter uma ideia, ó. Chegou aqui, então foi superior a 80%. Vamos pegar aqui, ó, esse ponto aqui entre 2000 e 2020, ó. Ele tá nessa linha aqui. Nós já começamos a ter essa exploração ultrapassando 120%. Então, será que a gente consegue ter alguma ação que minimize um pouco essa exploração? Então, quando nós falamos em reutilização, em reciclagem, em refletir sobre as nossas atitudes,
Será que tudo aquilo que nós compramos nós realmente precisamos? Então, quando eu não tenho esse consumismo exagerado, eu também tenho uma menor exploração desses recursos naturais. Será que a natureza ela consegue suportar aqui 200% de exploração de recursos? O que aconteceria quando esses recursos acabassem? Como essas produções elas seriam desenvolvidas? Então, é tudo isso que nós precisamos pensar, por isso que eu trouxe a ideia de uma análise aí do gráfico para vocês responderem algumas perguntinhas. Então, agora, vocês vão anotar o tema, a data de hoje, e nós já vamos começar com as investigações que eu trouxe para vocês. A gente já volta. Agora sim podemos avançar com a proposta de hoje e investigarmos se as aparências enganam. Será, turma? Cada um de nós observa, sente e tem a impressão aí de algumas coisas de acordo com as nossas vivências. É por isso que algumas situações para mim podem ser fortes, me deixarem tristes, me causarem muito medo e para outras pessoas não fazerem a menor diferença. Então, a maneira pela qual nós percebemos todas as coisas que estão à nossa volta, elas são diferentes e tudo bem. Eu já disse para vocês várias vezes que ser diferente, tudo bem. O que nós precisamos é, em primeiro lugar, respeitarmos tudo isso e aprendermos a conviver aí com tudo que está à nossa volta. Para que nós possamos compreender um pouco mais sobre isso, nos divertindo de uma forma um pouquinho diferente, eu trouxe uma proposta aqui e ela já vai fazer parte do nosso desafio de hoje. Então, a ideia é mostrar para vocês como nós percebemos as coisas de diferentes formas. Por isso que a Pro brincou aí no começo. Será que as aparências enganam? Então, eu recortei duas imagens. É claro que para mostrar a vocês, eu já vi quais são as imagens, mas eu não vou olhar depois que nós estivermos simulando a proposta, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui as duas imagens. Vou fechar os meus olhos. Temos duas imagens. Pode ser que esteja de cabeça para baixo, tá bom? Escolham aí a imagem da direita ou da esquerda. Escolham. Essa aqui? Então tá bom, ó. Joguei a outra aqui. Vou pegar essa imagem, vou continuar aqui de olho fechado. Não posso sair do lugar, hein? Colei ela na minha testa. Não posso abrir o olho. Se eu estiver fazendo isso com outra pessoa, aí eu posso ficar de olho aberto, porque eu não vou conseguir enxergar a imagem. Como a Pro está gravando, aí eu vou conseguir enxergar aqui na gravação, tá bom? Então, aí eu vou perguntar para vocês. É um objeto? É grande ou pequeno? Vai respondendo para a Pro. Eu posso comer? Não é um objeto, é pequeno. Ai, meu Deus, e agora? Posso comer? Nós podemos usar esse objeto? Usar como roupa? Não. Ai, ele é um brinquedo? E assim nós vamos seguindo. Ai, agora passou pro olho. Até descobrirmos qual é o objeto que está colado aqui na nossa testa. Ó, a Pro já tinha deixado preparado aqui com a fita crepe atrás. E aí eu peguei a roda gigante e um pirulito. Então, se nós estivéssemos aqui com o pirulito, a Pro podia perguntar: é objeto? Posso comer? É gostoso? E aí, o ser gostoso ou não depende, porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então, nem tudo que parece nem tudo que é comum para algumas pessoas é comum para outras pessoas. Então, com essa simulação aqui, nós temos uma proposta de brincadeira,
onde é possível saber o que as pessoas pensam a respeito de algumas coisas e como que nós conseguimos entender o que elas falam. Porque a partir das dicas de quem estiver brincando e jogando com você, você vai ter que descobrir qual é a carta que está colada na sua testa. Se você quiser, você pode colocar as cartas que eu vou deixar para vocês lá no portal dos Saberes em Casa. Pode colocar num papelão para ela ficar mais resistente e aí você tem a brincadeira aí para fazer em outros momentos, tá bom? E já já eu te explico como que isso pode funcionar. Agora eu tive uma ideia aqui, eu não podia ficar olhando, né? Será que o Léo vai conseguir descobrir o que que é? Eu vou chamar ele para nós experimentarmos isso frente a frente e vocês entenderem como vai acontecer aí na casa de vocês, porque isso vai fazer parte do nosso desafio, tá bom? Então espera aí que eu vou lá buscar ele. Pronto, pessoal, já fui lá buscar o Léo. Eu vou usar aquelas 2 fichas, ele não viu o que que é, tá bom? E vai ser a mesma simulação que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Então você vai ficar, fala oi, Léo. Oi. Você vai ficar frente a frente com a pessoa. A pessoa sorteia uma das 2 cartas. Depois que você sortear, você não pode mais virar pra câmera, tá, Léo? Tá. Sem trapacear. Sim. Vamos lá. Esse. Esse aqui? Então, a pessoa não pode ver. Peraí, Léo, não olha. É o que ele escolheu. Léo, pode começar... Ai, peraí, coitado, cobriu o olho dele. Léo, pode começar a fazer a pergunta. Você tem que tentar adivinhar o que eu coloquei aí na sua testa. É de comer? Ele perguntou se é de comer. Não olha pra lá. É de comer. É de comer? É doce? Ele perguntou se é doce. É doce. É doce? Tem festa de aniversário? Tem festa de aniversário? E aí, turma, o que eu respondo pra ele? Acho que às vezes, né? Às vezes, Léo. Eu gosto. Ele perguntou se ele gosta. E aí eu vou dizer que mais ou menos, porque tem alguns que ele gosta, tem outros que ele não gosta. E assim, nós seguimos com a brincadeira lá que era. Até, e aí a gente pode fazer o seguinte, ó. O Léo fica com um aqui e eu fico com o outro aqui. E aí ele faz uma pergunta, eu faço uma pergunta. Quem descobrir primeiro vai marcar o primeiro ponto, tá bom? Tá bom. Obrigada, Léo. Já, agora eu vou lá. Bom, agora que o Léo já ensinou pra gente como que a gente faz essa brincadeira, eu vou te explicar como faremos a proposta do desafio de hoje. Então, turma, as aparências enganam e é exatamente essa nossa imaginação que faz com que nós possamos ter medo de muitas coisas que nós nem conhecemos. Mas isso vai ficar para aprofundarmos um pouco mais no nosso encontro da sexta-feira, tá bom? Então agora vamos à proposta do desafio de hoje. A Pro vai disponibilizar para vocês algumas cartas como essas aqui, vai estar com os nomes, tudo bonitinho, lá no portal do programa Saberes em Casa, tá bom? Então você pode, se for possível, você pode imprimir e montar as suas cartas do jogo, ou você pode em casa fazer desenhos que representem essas mesmas cartas e ainda vou te dar uma terceira opção para ninguém ficar de fora. Você pode recortar de revistas que você tenha em casa essas imagens. E aí, quando você for brincar com a outra pessoa, ou você usa uma fita atrás, como a Pro fez, ou você pode criar uma outra estratégia aí da carta ficar presa nas pessoas. Convida alguém para brincar com você. Então, a ideia é que o Léo estava com a carta do pirulito e eu estava com a carta da roda gigante, certo? Então, os dois ficarão frente a frente e vão perguntando um para o outro pistas para descobrirem o que está nas cartas. Marca ponto quem descobrir primeiro. Então, tenho certeza que vocês vão se divertir muito por aí. A segunda proposta
para que essas questões todas das aparências enganam possam ser ainda mais potencializadas aí nas investigações de vocês, eu quero que vocês construam um jogo dos 7 erros, dos 8 erros, dos 5 erros, dos 3 erros. Vocês escolhem quantos erros nós teremos, tá bom? Então, só para relembrar aí como é a construção de um jogo dos 7 erros. Você vai ter que fazer 2 desenhos. O de cima, o primeiro desenho completo com todas as informações, e o de baixo, o mesmo desenho, faltando aí algumas partes para que as outras pessoas possam descobrir o que tem de diferente aí nas 2 imagens. Então essa já é a nossa síntese de hoje. Experimentar a proposta de jogo com as cartas disponibilizadas no portal da educação, no Saberes em Casa, e o jogo dos 7 erros. Não se esqueçam de compartilhar todas essas informações com a Pro, usando a hashtag Saberes em Casa ou Desafio do Dia. E você pode também mandar para o e-mail profelianesiqueira@gmail.com. Nós estamos olhando essas atividades e elas fazem parte daquele quadro lá que eu estou de olho em vocês. Tá bom? Então, caprichem aí, divirtam-se e até sexta-feira, turma. Tchau, tchau!